Oi, Janice. Boa noite. Tô achando que essa live vai ser eu e você, hein? Sabia que esse tema não ia chamar atenção, porque é um tema que o pessoal não quer saber, né? Não é que nem antipulgas, ou carrapato, ou vacina, que o pessoal tem o super interesse, né, em saber. Infelizmente, consulta de rotina não chama atenção. Suzana, boa noite. Eu espero que vocês gostem. Apesar de não conseguir chamar muita atenção, eu acho que essa é uma das lives mais importantes, se não a mais importante que eu fiz até hoje. E eu espero que eu consiga sanar todas as dúvidas. Elaine, boa noite. E vamos lá, eu vou começar a falar um pouquinho. Na realidade, as pessoas não querem ter que passar em consulta de rotina. Exatamente, acho que o pessoal tem medo. Tipo, a parte humana, o pessoal não vai fazer consulta de rotina. O ideal é todo ano, todo mundo fazer um check-up, né? Fazer uma consulta de rotina, estando tudo bem, tá? Esse é o mais importante, tem que estar tudo bem. Eu espero que esteja tudo bem. E a gente fazer uma consulta de rotina não só nos nossos pets, mas em nós mesmos. É muito importante manter dessa forma, porque a gente pega muitas alterações que no início elas são muito mais fáceis de tratar, e eu vou falar de tudo isso hoje, mas eu fico muito triste, porque às vezes a gente pega algumas alterações. Eu vou falar de alguns casos aqui de doenças que poderiam ter sido evitadas ou prolongadas. O prognóstico poderia ser muito melhor se eu tivesse descoberto no início da doença. Então, não é pra encontrar alguma coisa, é pra não encontrar nada. E se eu encontrar, que seja alguma coisa no início. Boa noite, Camila. Se é pra eu encontrar alguma coisa, que seja muito leve. Por exemplo, a Camila, eu atendi a cachorrinha dela, que é a Cristal. Pelo que eu vi, ela tá fazendo aniversário hoje ainda, né? Eu vi no Instagram, hoje a Cristalzinha tá fazendo 9 anos, né, Camila? E assim, eu vou atender a Cristal faz pouco tempo, e a gente pensou mais numa parte de coluna. Ela tem um diagnóstico de problema de coluna, mas a gente decidiu fazer uns exames de sangue e ultrassom de rotina. E por aí eu descobri que ela tem uma leve alteração renal. Tá super no início, tá super controlável. Mas a gente descobriu que ela tem um aumento de ureia. Ainda não tem de creatinina, mas a ureia dela tá querendo começar a aumentar. Então é um animal que a gente sempre vai ficar de olho. E eu sabendo disso, o prognóstico dela é muito melhor, que ela viva mais 9, 10 anos aí, com saúde, com qualidade de vida. Essa é a intenção de uma consulta de rotina, de exames de rotina. Exatamente isso que eu quero para todos os meus pacientes e para todos os animais, que vivam muito. Então assim, por que eu escolhi esse tema? Aliás, gente, falando da rotina ainda, das consultas de rotina, prevenção e tal, eu acho que eu vou prolongar o julho. Eu acho que eu vou deixar como prevenção também. Não lembro quem me falou, eu acho que foi a Janice, semana passada comentou comigo de fazer sobre castração, uma live sobre castração. Eu achei bem legal, é um tema muito importante para prevenção, para rotina, para exame de rotina e tal. Então eu acho que seria bem interessante. Eu pensei em mais um outro tema, que é filhote, prevenção para filhote, como funciona a vacina, vermifugação. O que vocês acham? E se vocês tiverem mais temas, a gente tem mais 2 terças em julho. Se vocês pensarem em outro tema de prevenção, fala pra mim que a gente coloca. Se tiver mais algum tema legal aí que eu não falei, esse mês eu ainda vou falar. Eu acho que semana que vem é o tema de dica, de fazer o nosso pet viver mais. E na outra semana é vermifugação. A necessidade de vermifugar de forma constante ou não, né? Qual que é a importância de fazer ou não, quais são os problemas de cada atitude, fazer ou não fazer. Eu vou começar falando um pouquinho aqui. Qualquer coisa vocês me param. Conforme for entrando mais gente, a gente vai conversando. Gente, eu falo que eu ligar a câmera pra começar a live, a Dari e a princesa querem brincar. Não sei se vocês estão ouvindo, mas elas estão se matando aqui do meu lado de brincar com a corda. Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês.
Não sei se deu pra ver bem, mas elas estão brincando pra caramba. Eu ligar a câmera, elas começam a brincar. Que bom que você gostou, Suzana. Vai ser não na próxima, é a outra. É o último dia de junho. É a última live de junho. Então vou começar, pessoal. Qualquer coisa me parem. Ficou alguma dúvida? Eu falei alguma coisa que não deu pra entender? Vocês vão me parando, tá? Pois é, Janice. Eu ligar, apertar o botão de começar a live, elas começam a querer brincar e causar aqui. Mas tudo bem. O importante é vocês estarem me ouvindo e me vendo bem. Então, assim, primeiro ponto. Alguns sintomas são importantes pra gente, mas pro cliente pode ser irrelevante. Tipo, tá bebendo bastante água. Existe um cálculo que a gente faz, cachorro tem que beber de 60 a 80 ml de água por dia. Isso é animal que come ração, tá? Com dieta caseira, a gente fica entre 40 a 60 ml de água por dia por quilo de peso. Então, isso é um ponto que às vezes as pessoas me falam, não sei se tá bebendo bastante água ou não. Aí a gente pede pra medir, pra avaliar certinho, colocar num copo medidor e tal. Aí você percebe que o cachorro tá bebendo muita água, tipo, tá bebendo o dobro do que deveria. É um ponto que pra gente é super importante, remete a vários possíveis diagnósticos. E pro tutor, pra vocês, não faz diferença. Como vocês vão saber qual é o correto de um cachorro beber água por dia? De um gato, a quantidade que deve beber água por dia? Eu vou dar como exemplo uma gata minha, que era gorda, eu já falei dela aqui. Ela morreu com 3 anos. Ela tinha problema renal. Eu fui descobrir quando já estava muito avançado. Olha o gordinho. Eu só fui descobrir quando estava muito avançado, porque ela não tinha sintoma, tá? Ela era super saudável. E uma gata de 3 anos de idade, pra que você vai fazer um exame mais específico, sabe? Na época eu pensava dessa forma. Então ela morreu com 3 anos, problema renal. E eu descobri que ela estava com problema renal porque ela começou a beber muita água. Não bebia, de jeito nenhum. Não bebia mesmo. Aí do nada ela começou a beber. Bastante. Exacerbando, assim, além do que seria o normal para um gato. Tá? E foi aí que eu fui fazer exames e descobri. Depois disso ela viveu mais ou menos 3 meses. E aí ela acabou vindo a óbito por conta do problema renal. Então pra mim é uma história que marcou demais, porque foi uma situação de um animal meu, aconteceu dentro da minha casa, vai fazer 2 anos, e aí foi aí com a história da gorda que eu falei, não, animal jovem, animal de 2, 3, 1 ano de idade, precisa de exame de rotina, sim. Oi Mel, boa noite. A Suzana falou, o Santo tinha o problema de não beber água. Lembro sim, a gente estimulou com a dieta caseira, né, Su? Não lembro exatamente se foi isso, mas eu acho que eu estimulei com alimentos mais hidratados, tipo chuchu, a cenoura, abobrinha e tal. Acho que deu uma ajudada, né? Oi, Grazia, boa noite. Eu vou falar de você hoje, viu, Grazia? Eu vou falar da Meg. Beleza, gente? Meninas que entraram agora, Grazia, eu falei que tem alguns sintomas, alguns sinais que vocês como clientes, como pais dos nossos pets, a gente tem alguns sintomas que a gente pode não perceber, que para vocês podem ser normais, mas para um veterinário pode significar muita coisa. A gorda, por exemplo, que era minha gatinha, com 3 anos de idade, ela veio a óbito por conta de problema renal, um animal extremamente jovem que eu nunca imaginaria numa situação normal, comum, que ela tivesse um problema renal tão grave. E eu só descobri isso porque do dia pra noite ela começou a beber muita água. Muita água mesmo. Gente, vamos falar de anamnese. O que é a anamnese? É tudo aquilo que eu pergunto. Quem já passou em consulta comigo aqui sabe, eu faço milhares de perguntas. A minha anamnese, que é todo esse histórico clínico do animal. Emily, boa noite. Demora mais ou menos uns 20 minutos, só 20 a 30 minutos, só na conversa com o cliente, fazendo essa anamnese, pegando dados, fazendo a ficha do cachorro, do gato. Eu faço muitas perguntas. Primeiro a gente vê qual é a queixa principal,
do animal, por que que veio pra mim, se é uma consulta de rotina, se tá acontecendo alguma coisa, se tem algum sintoma, alguma coisa que chamou a atenção. Vou perguntar tudo da parte de sistema digestório. Então, se tá comendo bem, o que que come, se tá bebendo água, aí eu pergunto a quantidade. Se não sabe, a gente vai medir. Pergunto se tem vômitos, se tem diarreia, se tem, costuma comer besteira, enfim, se come petisco. Infelizmente não são, né, Graça? Infelizmente, é isso que me deixa muito triste, porque tem gente que fica me zoando, tipo, o Fábio fica me zoando, minha mãe fica me zoando, porque minha consulta demora mais ou menos 1h20. Uma consulta normal. De 1h15 a 1h20. Eu não consigo fazer menos do que isso, porque tem muita coisa pra gente perguntar. Eu vou falar aqui pra vocês o básico, mas assim, eu tenho uma ficha clínica que eu vou perguntar de todos os sistemas do cachorro. Primeiro digestório, como eu falei aqui, depois eu vou pro cardiovascular, quero saber se tem cansaço fácil, se tem desmaio, se já ficou com a língua roxa, se tem secreção nos olhos, nariz, tosse, espirro, engasgo. Enfim, gente, só pra vocês terem uma noção de quanta coisa tem, quanta coisa embasa uma anamnese, uma ficha clínica, pra gente poder chegar num diagnóstico. Pra eu poder descobrir o que tá acontecendo com aquele animal. Ou se não tá acontecendo nada. Eu preciso saber o que é o normal. O cliente precisa saber o que é o normal. Então, hoje, o animal tá comendo bem. Tá bebendo, sei lá, 500 ml de água por dia. Daqui a pouco, percebeu que ele começou a beber 700. Ela sabe que o 500 é normal. O 700 já não é. 700 já tá excessivo. Então, vocês mesmos podem ter essa atitude de falar, não, tem coisa errada. E aí, a gente vai conversar. Exatamente, com gato é muito difícil. Pra começar, porque eles não bebem água. Mas pra vocês terem ideia de como eu percebi que a gorda tava bebendo muita água, porque foi muito perceptível, assim, tipo, do dia pra noite aumentou demais a ingestão hídrica dela. A ponto de ela beber muito mais que os outros gatos e ficar pedindo toda hora. Então eu consegui identificar. Depois da parte de cardiovascular, eu faço todas as perguntas de neurolocomotor. Convulsão, se tem alguma dificuldade para andar. No caso de gatos, tem dificuldade para subir nos móveis. Então, tem muita coisa para conversar. Urina. Como tá a urina do animal? Tá fazendo mais? Tá fazendo menos? Aumentou a quantidade por dia? Tá da mesma cor? Então, tem muita coisa para conversar. Pele. Já teve algum problema? Tem alguma coceira? Tem machucado na pele? No ouvido? Depois a gente vai para a parte de manejo. Eu vou perguntar, já teve pulga? Já teve carrapato? Faz controle? Faz vacina? Poliana, boa noite. Então, assim, gente, só pra vocês terem uma noção de tudo que engloba, aqui eu só tô falando da ficha. Eu só tô falando da anamnese. Nisso aqui eu já perdi pelo menos meia hora. 20 a 30 minutos aqui fácil. Se for um caso mais complicado, então, aí que eu vou perguntar muita coisa. Se é um caso de um animal que já está doente, ou que já tem algum diagnóstico, alguma coisa assim, aí que eu vou focar naquilo, né? A gente vai focar naquele diagnóstico, ou possível diagnóstico, e eu vou fazer muita pergunta. Eu já tive consulta que durou 2 horas. E não foram 2 horas... falando de outras coisas com o cliente. Foram 2 horas conversando com o tutor, tentando entender o caso do animal. Então, é uma consulta que a gente tem que estar preparado. Hoje eu atendi uma pessoa que ele estava super agitado, ele não queria sentar, ele não queria responder direito as minhas perguntas. Tipo, ele só queria ir embora. Ele queria que eu resolvesse o problema do cachorro dele e ir embora. O cachorro super agitado, não parava quieto e tal. E é uma situação difícil, porque eu preciso sentar, entender quando aquilo começou, entender por que pode ter começado aquele sintoma, entender se pode ter outra coisa associada, ou se é só aquele problema que ele tá me relatando, ou se não, por exemplo, o problema da água que eu falei pra vocês. O cachorro pode estar bebendo mais água do que o normal, o cliente não percebeu porque ele acha que aquilo tá ok, não foi um aumento tão importante como eu tive com a minha gata, e pra ele tá normal. E ele acha desnecessário fazer aquele monte de pergunta, como eu falei aqui pra vocês, sabe? E eu faço mesmo. Foi uma situação que ele ficou em pé, sabe? Próximo da porta, já querendo ir embora, querendo fugir. E o cachorro também super agitado e tal. E eu fiz as perguntas. E assim, foi um caso bem complicado. Me deixa triste, porque complica pra mim.
eu não saber tudo do animal. Eu quero saber absolutamente tudo, antecedente, enfim, muita coisa ajuda, sabe? Então, essa conversa toda que a gente tem é muito importante no diagnóstico. Pergunto também como foi o resgate, como foi a compra, como foi a adoção, porque tudo isso pode interferir. Por exemplo, não sei se vocês viram, uns 45 dias atrás, mais ou menos, eu postei no Instagram o caso da Pipoca, que é uma cachorrinha de porte pequeno, que a Daisy resgatou. Na verdade, ela veio de Paranapiacaba, se não me engano, e lá ela foi abandonada dentro de um trem com os filhotes. Ela teve os filhotes lá dentro e um deles morreu. E uma pessoa resgatou a Daisy, que é a minha cliente, adotou ela. Ela veio pra mim, pra uma consulta de rotina, né? Tinha acabado de adotar. Ela pesava mais ou menos 4 quilos na época, se não me engano. Alguma coisa assim, 4,5, no máximo 5. Tava extremamente caquética, assim, muito, muito magra. Mas fora isso, não aparentava nada. Depois de 2 dias da consulta, mais ou menos... Resgatado é muito complicado, Suzana, olha esse caso. Depois de mais ou menos 2 dias da consulta, ela começou a ficar meio quietinha. A Daisy não estava entendendo o que estava acontecendo e tal. A gente foi fazer um exame de sangue. O exame de sangue mostrou uma anemia leve, mas existia. E a gente acabou diagnosticando doença do carrapato. Então, se ela não tivesse ido pra mim pra fazer essa consulta de rotina, porque é um animal que tinha acabado de ser resgatado, a gente não tivesse feito o hemograma, sabe, todo esse quadro, quando eu fosse descobrir que ela estava com sintomas mais complicados, daqui 2, 3 meses, pode ser que eu não pudesse fazer nada pela Pipoca e pela Daisy. Então eu dei muita sorte, a gente deu muita sorte que a Daisy já correu, ela teve sintomas super leves, assim, só ficou levemente prostrada. E a Daisy já levou, e a gente já descobriu, e ela tá ótima. Oi, Lu, boa noite. Beleza, gente, até aqui? Tudo certo? Pergunto também cidade de onde veio. Mas por que, né? Você quer saber de onde veio o meu bicho? Tem algumas cidades principalmente de Minas Gerais, que são endêmicas para leishmania. E aí o animal vem com problema de pele pra gente, e você não diagnostica, acha que é alergia, acha que é alguma outra coisa. No final a gente vai descobrir que é leishmania. E a gente vai falar um pouquinho da leishmania na semana passada na live de vacina, né? É uma doença super complicada, ela é zoonose, então passa pra gente. E então eu preciso saber de onde veio esse bicho. A Pipoca eu sei que veio de Paranapiacaba, tá aqui pertinho. Mas eu preciso saber exatamente de onde veio, é importante pra mim, se puder me informar, né? Tem gente que é resgatado, não sabe. Ai, Emily, eu fico muito feliz. Aliás, eu queria saber do Ted, né? É Ted. Tava pensando nele outro dia. É um cachorrinho que a Emily resgatou, ele é de... eu viro o cachorro pra descobrir. Isso eu não sei, gente, eu não sei tudo. Tipo, às vezes tem alguns casos que eu não consigo diagnosticar de primeira. Tem alguns casos que são super complicados. Eu pesquiso, eu estudo, eu vou atrás. Porque eu não aceito, eu me coloco no lugar de vocês mesmo, de clientes. Já vou responder, Lu, já vou te responder. Eu já vi alguns casos de clientes, já passei por alguns casos que eu não sabia exatamente o que estava acontecendo. A gente foi atrás e chegou num diagnóstico. Tem alguns casos que são mais complicados, mas eu faço o possível pra correr, porque eu me coloco no lugar de vocês. Acho que todos vocês que estão aqui gostam muito dos seus animais. E a gente não quer, sabe, não é simplesmente passar uma medicaçãozinha pra casa, passa qualquer coisa e tá tudo bem. Não é assim que funciona, eu preciso saber o que tá acontecendo. Eu acho que tem uma pergunta aqui que me passou. Fala como é bom tirar foto e mandar vídeos. Nossa, é demais. Demais. Isso ajuda demais, gente. Às vezes isso foi, nossa, uma boa sacada, Suzana. Ainda bem que você me lembrou disso, porque eu não tinha colocado aqui. Adoro foto de cocô, adoro foto de vômito, adoro foto de secreção. Enfim, nossa, vômito e fezes ajuda demais, gente. Porque eu faço muitas perguntas, tipo, quando o animal tá com diarreia, quantidade, se aumentou a frequência, o animal tá com dor pra fazer, tem sangue, tem muco, enfim. Então foto ajuda demais. Tem uma lesão na pata? Tira foto. Tira foto que vai me ajudar pra caramba.
Olha lá, as meninas já estão se matando de novo. Eu ouvi alguma coisa sobre gato e cachorro poderem ajudar os humanos nos casos de Covid? Não, Lu, não ouvi falar. Não ouvi falar. O que eu realmente posso falar pra vocês é que eles não transmitem. O que tem de estudo, o que eu vi recentemente esses dias, é que os gatos, eles têm uma cepa de Covid que é muito grave, que a gente chama de PIF. Não sei se vocês já ouviram falar, ela é a peritonite infecciosa felina. E no gato ela é uma doença extremamente grave, ela não tem cura e o animal vem a óbito de forma muito rápida. Pois é, exatamente, Anice. Pode mandar, a Emily também adora o book. Então, assim, o que eu sei é que pessoas que têm gatos em casa parecem ter uma resistência maior ao Covid por conta do contato com esse vírus, esse coronavírus felino. Mas de uma maneira geral, assim, não ouvi falar, não. Ainda não saiu estudo técnico com relação a isso. Exame físico, gente. Aliás, vou falar aqui também, eu já falei na live de Covid, mas vou relembrar que cachorro também tem um tipo de corona. É um corona que ele se manifesta de forma gastrointestinal, então o animal tem sintomas de diarreia. Ele só acomete filhote e ele é totalmente autolimitante, ele melhora sozinho, então tranquilo, tá? Agora, para gato, realmente é uma doença muito complicada. Eu acredito que seja por isso que tem esses estudos mostrando que pessoas que têm gato têm uma imunidade melhor ao Covid. Bia, boa noite. Então, exame físico. O que a gente vai fazer de exame físico? Eu vou examinar o animal. Então, aqui eu tenho um gato. A gente vai ver desde abrir a boca, secreção nos olhos. Olha, se vocês verem, o Carlinhos tá com gripe. Ele tá com bastante secreção ocular. Não sei se dá pra vocês verem aí. Mas ele tá espirrando já tem uns 3 dias. Então eu vou ver isso, eu vou abrir a boca, eu vou ver o ouvido, eu vou palpar aqui a região da garganta, a gente palpa o abdômen. Então, assim, tem muita coisa que pra vocês pode não ser nada. Quando chega pra mim, é outra história. Sabe, é totalmente diferente. Já é outro caso, sabe? Pra vocês pode ser normal, eu já vejo como uma super alteração. Então a consulta de rotina é muito importante. Eu vou falar aqui da Elaine, eu já comentei sobre o Fred várias vezes em lives aqui. O Fred tem 4 anos de idade, se não me engano. Me corrige se eu estiver errado, Elaine. E eles perceberam em casa um aumento aqui na região do pescoço. Não era um aumento, assim, super importante, parecia uma azeitona, mais ou menos. A gente fez exame, não conseguia diagnosticar. Até que eu encaminhei para um oncologista, uma especialista em câncer. E a gente teve que tirar um linfonodo, que é um gânglio aqui da região do ombro. Ele fez a cirurgia, a gente mandou para biópsia. O laudo veio como linfoma. Então tá aí, mais um animal de 4 anos de idade, extremamente novo, que hoje tem um diagnóstico de linfoma. Se eles não tivessem percebido em casa, que eles cuidam muito bem, se eles não tivessem percebido em casa, a gente não ia saber, a gente não ia diagnosticar, só ia descobrir o que estava acontecendo quando ele tivesse sintoma e quando já fosse muito tarde para eu poder fazer qualquer coisa. Então vamos lá. O exame físico, vou ver muita coisa, tá? Vou avaliar. Princesa e Carlinhos brigando aqui. Pode parar, hein? Então a gente vê bastante coisa, coração, pulmão, palpação abdominal, coisas que pra vocês, assim, além de vocês não terem o equipamento, pra vocês pode ser simples. Uma alteração de gânglio aqui, se eles não tivessem percebido, a Elaine é enfermeira, ela sabia o que podia ser e já correu pra gente ver o que estava acontecendo. Mas vocês veriam em casa? Quem não tem a instrução não é da área da saúde, não vai palpar aqui, não vai perceber se tá aumentado ou não tá. Sabe? Não tem diferença. Então, essas coisas, pra mim, fazem muita diferença. Aí, então, depois de tudo isso, depois de toda essa conversa, depois de examinar o animal completamente, e não é porque o animal tem sintoma, por exemplo, de, sei lá, dor na coluna, que eu não vou ver o abdômen, eu não vou ver a boca. Não.
A gente vai ver tudo. Então, tem gente que acha que eu sou chata. Por exemplo, essa pessoa que eu atendi hoje que queria ir embora. De qualquer jeito. Ele só queria ir embora, que eu resolvesse o problema do cachorro, que ele fosse embora. Ele não queria conversar, ele não queria me contar toda a história do animal. Ele ficou em pé o tempo inteiro. Só queria perto da porta ali pra poder ir embora. Então, eu preciso de tudo isso. São muitas informações. E às vezes eu faço perguntas repetidas, gente, desculpa. Às vezes eu acabo perguntando 2 vezes a mesma coisa, 2, 3 vezes, pra gente ter certeza. E às vezes eu reformulo a pergunta de uma forma diferente pra ver se a pessoa entende um pouco melhor o que eu quero saber. Então, assim, eu queria falar aqui de um outro caso. E é um cachorrinho, é um Shih Tzu. Ele tem 2 anos de idade. Eu atendi ele no final do ano passado. Ele veio pra mim porque a dona achava que ele tinha comido meia. Eu tenho um problema com meia. Eu tenho muito cachorro que come meia. Nossa, vários. Vários. A Érica do Tobias, ela tá sempre aqui. Eu não sei se ela tá aqui hoje. Mas a gente já aconteceu. Ele tem uns 10, 11 meses de idade hoje. E ele já comeu meia. Eu tive que fazer ele vomitar. Eu já tive vários outros pacientes com a mesma situação. E é o que a dona do Francisco achava que tinha acontecido. Que ele tinha comido meia. Ok, a gente passou para o exame de ultrassom para ver a possibilidade de um corpo estranho, ver se eu achava alguma coisa aí nesse abdômen, no estômago, no intestino e tal. Não tinha nada. Então, bonitinho, limpinho. Porém, eu encontrei um rim que não tá legal. Eu encontrei os 2 rins dele que estão em uma situação que ele tá desenvolvendo uma doença renal. Não é renal ainda, tá? Não é um animal que já tem a doença renal. Mas ele está no processo de um animal de 2 anos de idade. Um Shih Tzu. Que não tem sintoma, tá? Importante falar que ele não tem sintoma. Ele não tinha nada. A dona só tinha visto ele brincando com a meia sumiu e ela falou, puta, ele comeu. Vamos ver o que tá acontecendo. Mas não, ele não tinha comido. Mas descobri que ele tem essa parte renal complicada. Queria falar aqui da Meg e da Grazia. A Grazia tá aqui. Então, a Meg tinha 13, 14 anos, se não me engano. E ano passado a Grazia veio pra gente fazer uma consulta de rotina. A Meg é uma Lhasa, ela estava extremamente saudável, tá? Não tinha nenhum problema na época. E é muito triste. E eu feliz porque fui lá em janeiro pra ver a patinha e saí apaixonada porque o Smart foi cuidado como um todo, não só como uma patinha machucada. Eu fico muito feliz por isso, gente. Por vocês verem isso. Porque tem gente que realmente não quer que eu veja aquela região que a pessoa acha que é o problema. Tipo, hoje que o problema era de coluna, era ortopédico. A pessoa quer que eu veja aquilo e esquece. Tipo, eu não preciso ver mais nada. A pessoa só quer pagar a consulta e ir embora. Só quer que eu dou a medicação e acabou. E não é assim. Junto com isso eu posso descobrir N coisas. E até que uma pode interferir na outra. Sabe? Então, por exemplo, o animal tem problema ortopédico, aí eu posso passar um anti-inflamatório. Se o animal tem problema renal, eu vou exacerbar esse problema renal com anti-inflamatório. Então eu preciso saber se tá tudo bem com o rim. Então é um sistema. Tudo se conecta. Não dá pra fazer só uma coisa, resolver só aquilo. Eu preciso saber de tudo. A Suzana falou sobre a mudança de hálito. Super importante. Oi, Fabrício, boa noite. Super importante, porque eles têm mudança de hálito não só por conta da boca, tá? Dessa região aqui, de acúmulo de tártaro e tal, mas eles têm principalmente problema de mudança de hálito por conta de problema renal. Acontece muito, eles têm o que a gente chama de hálito urêmico e também gastrite, tá? Algum problema mais superior aqui. Então eu queria falar da Meg. A Meg, da Grazia, a gente foi fazer exame de rotina, ela trouxe para uma consulta de check-up. Eu fui fazer o ultrassom dela, descobri que ela tinha um tumorzinho no fígado. Nos exames de sangue eu também descobri que ela tinha problema renal, tava de leve a moderado. Quando a gente descobriu, a gente entrou com tudo que podia para fazer, né, com todo o tratamento de suporte e tal. Mas a Meg acabou vindo a óbito no começo desse ano por conta da alteração renal que se exacerbou de uma maneira muito rápida, muito grave. Ela se agravou muito rápido. Eu tenho um outro problema renal pra falar aqui pra vocês hoje, um outro caso. É uma cachorrinha também. Ela tem
12 anos, parecido com a Meg, e ela já está com sintomas. Ela veio porque tava vomitando muito, tava meio quietinha e tal, a gente fez o exame e descobriu que esse é o problema. Então, assim, o caso dela já tá muito complicado, já tá super avançado. Não tem muito o que eu possa fazer no caso que ela tá hoje. Se eu tivesse descoberto, se fizesse exame de rotina 1 ano atrás, hoje o caso seria outro. Totalmente diferente, provavelmente. Cris, boa noite. Então, assim, hoje eu tô fazendo ozônio, que é, assim, maravilhoso para problema renal. Semana passada ela teve que ficar internada comigo, ficar no soro. Então, quando a gente descobre dessa forma, tudo fica mais complicado. A gente tem que fazer as coisas correndo para fazer o animal melhorar, e aí fica muito mais complicado. Tudo é mais complicado, tanto pra gente, né, nessa correria de diagnóstico e tratamento, porque o animal tá num processo complicado, ele tá com dor, ele tá se sentindo mal, então a gente tem que correr com isso. É uma agonia pro cliente e pro animal nem se fala, né, não tem nem o que falar. Muitas doenças, então, têm prognóstico melhor quando são diagnosticadas precocemente. Falo da doença renal, da gorda eu já falei. A Atena, minha mãe não tá aqui hoje, mas a gatinha dela, uns 45 dias atrás, uns 2 meses atrás, ela começou a desenvolver sangue na urina. A gente foi fazer um ultrassom, partir pro ultrassom, e descobriu que ela tinha um cálculo no ureter. E a gata tem 2 anos de idade, tá? Vale lembrar. Gatinha extremamente nova e com um cálculo no ureter. Foi pra cirurgia pra retirar esse cálculo. A gente acabou descobrindo que, na verdade, ela tinha um rim deficiente. Um dos rins dela não funcionava. Ela acabou fazendo a cirurgia para retirada de um dos rins. Então é um animal também extremamente novo, que estava ótimo e do dia para noite teve o sintoma. A gente correu para atendimento e já resolveu. Deixa eu pegar o carregador aqui. E hoje ela tá super bem. Depois da cirurgia, ela já tá ótima. Doença do carrapato, gente. Acho que é outro ponto, assim, muito importante pra falar aqui. Porque eu já perdi muito animal pra doença do carrapato. Porque é uma doença totalmente insidiosa, totalmente silenciosa. Ela só apresenta sintoma quando o animal tá muito ruim. Tipo, muito ruim mesmo. Então, você manter exames de rotina, um hemograma de rotina, é muito importante. Pelo menos o hemograma, né? É muito importante manter. Porque eu acho que eu já falei aqui em live, mas há umas 3, 4 semanas eu perdi um Golden de 11 anos de idade, que era um amor, e aquilo mexeu demais comigo, porque foi doença do carrapato. Detalhe que eu tinha feito o exame dele em dezembro. O hemograma dele estava normal e ele estava ótimo. Agora, 3, 4 semanas atrás, ele se compensou. Só pra vocês terem noção de como é uma doença totalmente silenciosa. Em dezembro, o hemograma dele estava normal. E ele se compensou. Por que eu tô falando isso? Eu tenho na minha cabeça que é muito importante, mesmo que o animal não tenha sintomas, inclusive no hemograma, que não tenha sintomas disso, fazer o teste para doença do carrapato. Então é um exame que eu vou implementar para todos os meus pacientes, as pessoas que toparem, porque esse foi um caso que pegou demais para mim. Eu tinha exame dele de dezembro, tava normal, não tinha anemia, não tinha diminuição de plaqueta, que são as alterações que a gente costuma pegar em animais que têm doença do carrapato. E o exame que eu fiz dele 3, 4 semanas atrás, antes dele vir a óbito, totalmente diferente. Se a gente tivesse feito o diagnóstico naquela época, né, o hemograma dele perfeito, se eu tivesse feito o teste de doença do carrapato, talvez eu tivesse pegado naquela época. Talvez eu tivesse conseguido uma qualidade de vida maior para ele. Por que que eu não falo uma sobrevida? Porque ele tinha diversas outras alterações. Ele tinha câncer, estava todo tomado no abdômen. Então pode ser que eu tivesse conseguido deixar ele com qualidade de vida por mais tempo, mais um período pra ficar em casa, né, e ficar bem, mas não consegui, não teve como a gente fazer isso, ele estava muito mal. O exame de sangue é um exame de sangue, o teste da doença do carrapato é um exame de sangue, então eu posso falar pra vocês que, assim,
é muito importante você manter. Adicionar o exame de doença do carrapato ao teste de rotina, ao exame de rotina. Isso já é feito nos Estados Unidos. Aqui não existe essa cultura, não existe esse check-up, não tá incluso num check-up. Mas eu acho que é importante sim, porque eu vi no caso do Max que eu poderia ter dado uma qualidade de vida maior para ele nesse período de vida antes dele vir a óbito. A doença do carrapato tem cura, é uma doença chata da gente tratar, chata pra caramba, porque ela tem um tratamento de pelo menos 28 dias, aí a gente avalia, repete o exame, vê se negativou. Se negativou, o animal tá liberado. Se não, a gente tem que fazer um período de medicação por mais um tempo, aí mais umas 2 semanas mais ou menos. Então é uma doença muito complicada, gente, eu falo muito dela aqui porque é difícil, é todo um complexo, né, a doença do carrapato é todo um complexo. Existe mais uma doença que forma a doença do carrapato, mais de um agente. Então tem anaplasma, tem babésia, tem erlíquia. Então tem muita coisa pra falar só de doença do carrapato. Acho que essa é uma live que a gente pode fazer dentro da prevenção. O que vocês acham? Só de doença do carrapato. Porque tem muita coisa pra falar. É um tema que eu falo em quase toda a live aqui. E eu vejo que vocês têm dúvida, porque existe muita coisa pra falar disso. Eu acho que seria interessante. O que vocês acham? E então, assim, eu super quero implementar nos meus exames de rotina o teste para a doença do carrapato também. Acho bem importante. Gente, cardiopatia. Problema de coração também é um tipo de doença que só começa a manifestar sintoma quando tá muito grave. Então, ano passado eu tive 2 casos de animais que passaram mal no bentosa, que foi um ano bem quente, né? Ano passado foi bem quente o verão e passaram mal no bentosa. Aí a gente foi descobrir o que estava acontecendo e tinha um problema de coração. Então, animais que não teriam sintomas em casa, que não tinham sintomas em casa, por conta do calor, eles desenvolveram no bentosa e tal. Então, é outro ponto, e os 2 são jovens, tá? Um é o York de 4 anos e o outro é um Spitz de 2,5 para 3 agora. Então, são animais extremamente jovens que, se eu não tivesse feito isso, foram alterações leves, tá? Que eles tiveram no bentosa e o pessoal já me chamou e eu diagnostiquei. Então, se não tivesse acontecido isso lá, a gente não ia saber. Não ia saber porque ia ficar super complicado. A dona não ia saber isso em casa, gente. Foram alterações muito leves e a dona não ia, nenhuma das 2 donas ia perceber e a gente ia ficar sem saber, só ia saber no final. Quando já não tinha mais muito o que fazer, já não tinha mais o diagnóstico tardio, ia complicar muito a situação. A rotina, a consulta de rotina serve para tirar dúvida também. Então, não sou só eu que falo. Nesse momento, quando a gente consegue conversar com calma, não tá na correria de uma consulta porque tá acontecendo alguma coisa, tem alguma coisa de errado, alguma coisa ruim acontecendo aí, eu sempre falo, ficou alguma dúvida? Ficou alguma coisa que eu não falei? Porque, às vezes, tem coisa que vocês não sabem. Por exemplo, essa parte de beber água... Quem iria imaginar que a gente consegue ter essa noção? Vocês medindo em casa podem me falar isso. Então tem muita coisa aí pra conversar. Por exemplo, outra coisa, o vômito que sempre acontece de manhã. Aquele animal que todo dia de manhã, praticamente todo dia vomita. Hoje a gente sabe que isso tem muita relação com o animal ficar bastante tempo em jejum. Então, o que a gente pede pra fazer? A última refeição do dia, a refeição da noite, ela ser um pouco mais tarde. Se o animal come à noite, 8 horas da noite, 9 horas da manhã no dia seguinte, é muito tempo pra um cachorro ficar sem comer. Então, você coloca a última refeição, sei lá, 10 horas da noite e adianta um pouco a da manhã. Já ajuda. São coisas, são detalhes que vocês não teriam como saber. Então, nessa consulta de rotina, é onde a gente vai conversar de tudo isso. É uma consulta muito tranquila e dá pra tirar dúvida, dá pra conversar com calma, sabe? Então, dá pra fazer muita coisa aí. Muita gente me pergunta essa parte do vômito. E a gente fala de vermifugação, vacina, antipulgas, né, e tal. Na consulta de doença, a gente não lembra de falar dessas coisas porque não tem tempo. Queria falar também, como prevenção, na consulta de rotina,
Hoje eu tô tentando implementar o ozônio para os meus pacientes como prevenção, não como tratamento. Então, para prevenção de doença renal, para prevenção do câncer, prevenção de problemas ortopédicos, eu tô tentando implementar para todos. Não só quando o animal já tem alguma doença que seria interessante usar o ozônio, mas para todos de uma maneira geral. E tá tendo um bom efeito. Então, assim, uma vez por ano, fazer exame uma vez por ano para animais até 7 anos que sejam saudáveis, tá de bom tamanho. Aí eu normalmente peço os exames de sangue, geral, hemograma, a parte renal, fígado, ultrassom. Hoje eu tô tentando implementar a parte de doença do carrapato também, como a gente comentou aqui. A urina também. É legal. Aí vai variar de acordo com o animal e o sintoma específico se ele tiver. Por exemplo, se o animal tem 2 anos de idade, mas ele tem problema no coração, eu vou pedir um eco, eu vou pedir um raio-x também. Depois de 7 anos é a cada 6 meses. Aí eu costumo focar, porque eu entendo que a parte financeira é complicada também, mas eu costumo focar mais no que tem alteração no animal. Então, se é cardiopata, eu peço para fazer mais o eco e o exame de sangue a cada 6. O ultrassom fica uma vez por ano. Mas aí depende muito de cada caso. Para animais que comem dieta caseira, é totalmente específico, tá? Não entendi, Cris. Muita coisa. Vamos fazer um programa mensal para todos os cuidados? Você disse, tipo, fazer de forma gradual? Um mês faz o exame de sangue, no outro então, você me pegou. Você me pegou porque eu acho que vai vir surpresa por aí, mas eu ainda não posso falar, pessoal. Ainda tô de boquinha fechada, ainda não posso falar disso, mas logo a gente vai ter algumas coisinhas aí novas, justamente valorizando consultas de prevenção, consultas de rotina e exames também. Mas ainda não posso falar. Ainda não posso falar disso, gente. Mas eu acredito que semana que vem a gente já vai ter novidade, eu falo pra vocês. Então, assim, animal come dieta caseira, são exames totalmente específicos, tá? A parte de sangue, porque tem animal que não absorve muito bem o cálcio, por exemplo, que é um eletrólito que a gente suplementa com algumas medicações específicas, com alguns suplementos específicos veterinários. Tem alguns animais que não conseguem absorver. Então, o animal come dieta caseira, eu preciso pedir o cálcio. A gente faz sódio, potássio, pra ver se ele tá sendo bem alimentado. Se o que eu tô passando de suplementação tá sendo suficiente. Vitamina B12, enfim, tem bastante coisa aí. Programando tudo fica mais fácil. Exatamente, Cris. Exatamente. Acho que essa é a importância, é isso que eu queria passar pra vocês. Prevenir antes do que remediar, sabe? Fazer tudo de forma muito tranquila, enquanto tá tudo bem, é uma coisa, até pra eu ter um parâmetro. Tá tudo bem, eu tenho um hemograma do animal que está saudável. Por exemplo, o caso do Max, que é o Golden que eu perdi mês passado. Eu tinha um hemograma dele saudável, aparentemente saudável. E depois eu tive um hemograma dele muito doente. A gente poder comparar, assim, pareciam hemogramas de animais diferentes, assim, não tinha nada a ver um com o outro. Então, a gente poder fazer essa comparação é muito importante, do exame de sangue, do ultrassom, enfim. E eu acho que seria bem interessante, sim, semana que vem eu espero poder falar tudo isso pra vocês, o que a gente tá fazendo. Espero que vocês gostem. O que eu queria falar hoje, eu falei demais. Acabei de ver aqui que eu tenho 15 minutos de live. Então, se vocês tiverem dúvida, mandem aí, porque a gente tem só 15 minutos hoje, porque eu acabei me estendendo. É um tema que eu gosto bastante, falar de prevenção, porque eu vejo como um nicho, vocês que estão aqui, todas vocês, são pessoas que cuidam extremamente bem dos seus animais. São pessoas que, se tiver qualquer coisa alterada acontecendo, eu quero pegar antes do animal ter sintoma. Então, eu gosto da prevenção. Eu gosto de conversar com calma, sabe? Eu gosto de fazer essas 1000 perguntas que tem gente que fala, nossa, que saco. O tratamento de ozônio, Suzana, ele é a aplicação do gás. A gente tem uma máquina, que é um gerador de ozônio, ele transforma um oxigênio no gás ozônio. A gente aplica o ozônio no animal. Existem várias vias de aplicação. Pode ser intrarretal, é uma via sistêmica, então eu faço em todos os animais, não importa qual é o diagnóstico dele ou se é só preventivo, a via intrarretal é usada para todos. Aí se, por exemplo, o Smart,
O Smart da Janice tá aqui. Ele tem ruptura de ligamento, né, que a gente operou semana passada. E da outra perninha, ele tem luxação de patela, que também foi operada. Ele tem essa dor ortopédica, tem algumas alterações de coluna. Ele eu faço subcutâneo nessas regiões que ele tem dor. Mas, por exemplo, tem animal que tem problema renal. Eu faço ozônio no soro. Então, eu vou fazer o soro no animal, seja subcutâneo ou intravenoso, eu ozonizo aquele soro. Tem animal que tem problema de pele. A Cleide não tá aqui, mas ela tem 2 cachorrinhas que a gente trata. Elas, uma tem alergia super complicada e a outra tem o problema de pele por conta de doença hormonal. E eu trato as cachorrinhas dela com ozônio, eu não precisei fazer antibiótico. Eu só trato com ozônio, eu deixo elas dentro de um saco, coloco o que a gente chama de bag, e elas ficam lá dentro, entrando em contato com o ozônio, e tem ação antibiótica também, assim, além de analgésico, anti-inflamatório e tal. Então ele mata a bactéria. Displasia é top, Cris, ajuda demais pra displasia. Eu vou mandar pra vocês a live que eu fiz só de ozônio. Faz um mês, mais ou menos, que eu fiz essa live. E eu gostei muito de falar. É uma técnica que eu conheço há mais ou menos há bastante tempo. Mas eu comecei a estudar mais sobre ela há mais ou menos um ano. E eu me apaixonei e tô cada vez me apaixonando mais. Porque ela tem um efeito muito bom. E ela não é uma medicação. Ela só tem uma contraindicação, que é animal que esteja com plaqueta baixa. Então, ela funciona demais. E é, assim, totalmente... Muitas vezes eu tô vendo, principalmente para problema ortopédico, tá? Tipo, displasia, ruptura de ligamento. Pra ruptura ela não ajuda tanto, porque ela não tem como você juntar o ligamento que rompeu, né? Mas ela ajuda na dor. Luxação de patela, problemas de coluna, tipo de pug mesmo, porque pug tem bastante alteração de coluna, né, e tal. Eu tô indo uma maneira muito importante. Ozônio é um excelente tratamento, sempre recomendo. Smart fica super bem quando faz. No Smart a gente tá fazendo a cada 2 semanas, só agora que ele fez a cirurgia semana passada, tá mais recorrente, porque ele tava com bastante dor. Mas eu consegui tratar, antes de fazer a primeira cirurgia, ele não usou medicação pra casa. Eu só mantive ele bem com o ozônio. Ele não precisou fazer analgésico, anti-inflamatório, antes da cirurgia, nada. Só com o ozônio eu consegui manter ele bem em casa. Então é uma técnica que ela é relativamente recente, tanto na medicina humana quanto na medicina veterinária. E em alguns países, inclusive, o ozônio está sendo usado para tratar Covid, porque ele tem ação viricida também. Então o ozônio tem muitas funções. O que eu mais ouço aqui é que a minha consulta demora demais. O Fábio tá até rindo da minha cara. E que eu só falo de ozônio. Então, são 2 coisas que... Assim, não tem nem o que falar. Minha consulta demora mesmo, como eu falei pra vocês, expliquei aqui. Eu pergunto muita coisa, tem muita coisa importante pra falar que pra vocês pode não ser relevante. E pra mim faz uma diferença enorme no tratamento, no diagnóstico. E que eu só falo de ozônio mesmo, gente. Tudo pra mim é ozônio hoje em dia. Em 10 minutos depois do ozônio ele já tava andando, tava mesmo. Depois do banho ele foi tomar banho. E depois do banho ele não apoiava, tá? Ele voltou do banho apoiando, já correndo na loja, como se nada tivesse acontecido. Aquilo pra mim foi um dos primeiros pacientes que eu tratei com ozônio em fevereiro desse ano. E aquilo pra mim mudou totalmente, porque ele reagiu muito bem ao ozônio, muito bem mesmo. Então eu tenho muitos pacientes que estão reagindo dessa forma, que tá funcionando muito bem. Então eu tô indicando demais essa técnica. Pro Oliver, por exemplo, eu também indicaria a cada 2 semanas, tá, Cris? Não vejo necessidade de fazer semanalmente, no caso dele. Não tem tanta indicação assim, tá? Mas ele tem muitas opções de tratamento, tá? O ozônio é pra muita coisa. Só para a fase grave, você diz, tipo, só numa... Melissa, você chegou bem na hora que eu tô falando de ozônio. A Mel também adora ozônio, a gente fez na Kika ontem. Então é mais uma fã do ozônio aí pra contar o relato da Kikinha. A Cristal fez uma sessão de ozônio e gostou bastante. Que bom, Camila. Fico muito feliz, porque ele ajuda bastante mesmo. Eu fiz tanto na coluna, né, pra parte ortopédica, quanto pensando na leve alteração renal que ela tem. A Cris, me responde, você diz só pra fase grave da displasia? É isso? Eu não entendi a sua pergunta. Gente, a gente tem 9 minutos.
Então, mandem dúvidas, se ficou alguma coisa aí que eu não falei com relação ao consultor de prevenção ou alguma outra coisa. Me falem de temas, a gente ficou para mês que vem, eu vou manter o tema de prevenção ainda, pra gente falar de castração, prevenção para filhote, porque tem muita dúvida com relação a filhote, como é vacina, como é vermifugação, enfim, tem muita coisa para falar. E eu quero fazer uma live só de doença do carrapato. Só pra gente tirar a dúvida, porque é uma coisa que... doença do carrapato é uma das piores doenças que a gente tem. E se eu souber antes, se a gente diagnosticar cedo, quando o animal não tem sintoma, isso, inclusive no hemograma, o animal não tem aparência de doença do carrapato, se eu diagnostico assim é outra coisa. O tratamento é muito mais tranquilo e a possibilidade do animal se curar 100% é muito maior. Para prevenção ou só na dor? Nos dois, Cris. Prevenção, dor, enfim, para tudo. Ele ajuda muito na prevenção, porque ele ajuda ali na região, ele tem ação anti-inflamatória, ele tem ação analgésica. Então, mesmo que o animal não esteja demonstrando sintomas, ele consegue controlar e, assim, prolongar essa estabilidade do animal, esse bem-estar deles. Então, não é só, por exemplo, pro Oliver, não seria só para a parte ortopédica. A gente ia estabilizar ele de maneira geral. Deem uma pesquisada na internet também, eu vou mandar a live de ozônio que eu fiz. E aí, qualquer dúvida, me chamem. Pessoal, eu tenho 7 minutos. Ficou alguma dúvida? Alguma coisa que eu não falei? Tema, mas tá faltando um tema para mês que vem, para julho. Tá faltando um dia ainda. Então, Cris, exatamente. Ele não tem sintoma clínico de doença do carrapato, que são sintomas totalmente inespecíficos. Tipo, é só vômito, diarreia, inapetência, não tá comendo bem. Então, a doença do carrapato não tem nada específico no diagnóstico. Mas o gordinho vai pra chácara. Então, lá, a possibilidade de ter contato com carrapato, com pulga, mesmo você usando medicação, é grande. Então, é importante fazer sim. Eu super indicaria fazer o teste de doença do carrapato junto com o hemograma, mesmo se o hemograma dele estiver 100%. Hoje eu castrei uma cachorrinha, aparentemente super bem, brincando, pulando, enfim. Aí a gente foi fazer o hemograma dela pré-operatório, já que eu tenho o laboratório lá. Eu coletei o exame logo antes da cirurgia e fui analisar. Ela tem uma anemia leve. Não foi o bastante para eu contraindicar, para negar a cirurgia, mas ela tem uma anemia leve, que eu ainda não fiz o diagnóstico, mas muito provavelmente está ligada à doença do carrapato. Então é mais um animal que ela tem uma anemia super leve, super no início, não tem sintoma clínico nenhum, animal jovem, ela deve ter por volta de 1 ano, e já tem esse muito provável diagnóstico, sabe? Então, eu tenho muitas histórias para falar com relação a isso, diversos animais que com doença do carrapato, ou com problema renal, ou com problema de coração, só vieram para mim quando o caso estava mais complicado, e muitas vezes a gente não tem muito o que fazer. Então, a recomendação é sempre prevenir. Prevenir antes do que a gente ter que remediar. É melhor para todo mundo. Pessoal, eu tenho 5 minutos. Mais algum tema para mês que vem? Ou alguma dúvida? Senão a gente encerra por aqui e eu volto na terça que vem. Desculpa minha cara de cansada. Hoje eu tive 6 cirurgias, 6 castrações. Então eu tô bem cansada. Mas é por isso. Foi um dia bem corrido. Mais alguma coisa, pessoal? Senão a gente encerra por hoje e eu volto na terça que vem. Com o tema de dicas para fazer o seu pet viver mais. De prevenção. Tem algumas coisinhas bem legais para falar na semana que vem também. Hoje eu me estendi bastante, eu falei bastante, né? Eu falei 45 minutos aqui. E eu acho que eu consegui englobar bastante das dúvidas de vocês, qual a necessidade de fazer uma consulta de rotina e tal. Espero que eu tenha conseguido sanar as dúvidas de vocês. E então a gente se vê na semana que vem. Se vocês tiverem alguma ideia de live pra mais uma, né, que ficou faltando um tema ainda pra julho, mandem aí pra mim que a gente faz, tá bom? Meninas, muito obrigada a todos. A gente se vê na semana que vem. Qualquer coisa me chamem, tá bom? Um beijão, boa noite.